Fala galera, o Jaé Podcast é um oferecimento da Oluap Material de Construção, a United Class e a Prev Caralto. Jaé? Estamos começando hoje o 4º episódio do Jaé Podcast. E aí eu vou fazer uma enquetezinha para vocês. Eu quero saber, em qualquer podcast, você pode procurar aí os maiores do Brasil, tinham convidados como o Jaé teve, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, hoje o 4º, que é ídolo de um clube, é ídolo de uma nação. E não só de um clube, mas do Brasil. E eu aprendi muito isso lá em casa, com meu pai. Foi passado esse carinho, esse respeito, independente do clube. Hoje estou aqui com ele, o número 10, o Galinho, o Zico. Obrigado, Zico. Nada, é um prazer, Rodrigão. Você que é companheiro de pelada lá do meu filho. Os caras mandaram um recado para você lá da pelada, hein? Pra ver se você tá treinando bem, melhorar, para voltar, para meter os golzinhos lá pra galera, pro time, né? Eu vou te falar, lá naquele campo lá, o gramadinho lá atrás, você conhece, né? É ali bom, né? Então, ali é o tapetinho. Ali é tapetinho, ali é o né? tapetinho. Ali tem uns golzinhos também. Eu até imagino quem falou isso daí. O Vegeta falou alguma gracinha de mim, né? Mas ali a galera é muito boa. O Júnior sempre... Não só o Júnior, a família, né? Sua família sempre me recebeu bem. Então, ali eu vou pra brincar, pra me divertir. E, mais uma vez, pô, muito obrigado. É necessário, né? Ali, espairecer. Aí tu vê a galera que acha que joga bola. Porra, eu falei, meu Deus do céu, cara. Toca a bola, não faz isso não. Artilheiros ali. Mas olha, é um prazer muito grande. Recomendações lá à família. Que o nosso Bob esteja nos abençoando lá de cima. Um prazer grande. E a gente... tomara que você tenha muito sucesso aí nessa nova caminhada. Vai dar trabalho, hein? Isso dá trabalho, cara. hein? Não é mole, não. A galera acha que é fácil, né? Cara, convida aqui, bate papo. Exatamente. Mas é que a câmera não tá pegando. Tem uma arquibancada aqui, ó. Tá me olhando. A galera do Flamengo, eu tô aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Os convidados né, são realmente... Depois de um certo tempo, aí a gente tem que batalhar bastante, porque... Começo é sempre mais tranquilo, né? O pessoal dá moral. Você vê aí uma lista bastante grande de gente que fez muito sucesso na carreira e que continue assim, né? Sim. Com esse nível sarrafo lá em cima. Né? Eu não vou falar a palavra que vocês usam, patamar lá em cima. Não, que aqui no... Outro patamar, não. Fala do atletismo, o sarrafo lá pra cima, dá tudo bem. Mas obrigado. Vamos lá. Tem essa história sua com o Flamengo, né? E se baseia muito no início da sua carreira, na década de 70, 71, 72. E como eu falei no meu pai, se falava muito lá em casa também de você, e você pelo lado do Flamengo, meu pai pelo lado do Vasco. As famílias se conheciam, né? Meus avós conheciam os seus pais. Então, assim, queria que você contasse um pouco como é que foi isso, como é que foi esse início, você no Flamengo, a sua chegada no Flamengo. Antes do Flamengo, você teve alguma oportunidade de jogar em outro clube? Joguei uma vez com a camisa do América, né? O Edu, meus irmãos jogavam lá, tinha muita amizade. E o diretor do América, o seu Machado, era apaixonado pelo Edu e também pela família. E aí convidava sempre para que eu fosse jogar lá. Tinha um problema da escola, dos horários e tal. E aí, um dia... Ele falou assim, não, vem aqui jogar um dia. Aí eu fui lá no Andaraí, que é onde o América treinava. Teve um jogo do infantil do América, jogou eu e meu irmão acima de mim, o Tonico. Também já não tá aqui com a gente, Deus tenha lá. E ele era um zagueiro e tal. E aí a gente jogou esse jogo. Joguei... E aí tu acabou com o jogo. Aí joguei bem, ganhamos de 3-2. Eu não fiz gol, mas participei lá dos gols. Lembro que eu não era de bater falta muito nas peladas, e nesse dia eu bati uma falta na trave. E o pessoal ficou encantado. E eu ia começar a treinar no América. 2, 3 vezes por semana, né? Que naquela época não tinha campeonato dessa categoria. Não tinha campeonato de escolinha. De escolinha. Tinha campeonato da base, mas era de 17 anos para cima. Aí, tá bom, eu combinei tudo com o Edu e tal, a gente ia treinar. Só que isso foi num sábado, no domingo tinha um jogo, eu jogava um campeonato de futebol de salão, futsal,
no River, um torneio interno. E calhou de, nesse dia... Alguém do Flamengo tá lá. Não foi do Flamengo, não. Foi tinha um cara que convidou o Celso Garcia, que era radialista da Rádio Globo, era um flamenguista roxo. E ele foi levado lá para me ver jogar. E esse cara que morava, era vizinho dele, falou, pô, tem um garoto que joga, você tem que ir lá ver e tal. E ele estava de folga, foi lá. E nesse jogo, nós ganhamos de 14-0, eu fiz 9 gols. Meu Deus. O cara saiu maluco de lá. E foi direto para minha casa. Nos levou... Falar com seus pais. Para falar com meus pais. E o Edu estava em casa. Aí, quando chegou lá em casa, falou com meu pai e tal. Aí o meu pai, não, por mim não tem problema. Aí eu falei, pô, pai, eu tô apalavrado com o América. Eu já ia começar, joguei ontem lá e tal. Aí, a sorte, o Edu estava em casa... Aí eu chamei o Edu e falei, Edu, é o seguinte, está acontecendo isso. Pô, eu sou flamenguista, avisa lá no América, será que tem não problema? Não vai dar. Aí fui pro Flamengo. Aí naquela semana, eu fui na quinta-feira. Isso aí foi qual ano? Isso foi 68, se não me engano. 67, 68. Você é de 53, né? Eu sou de 53. Meu pai é 54, isso. É. Aí... Na quinta-feira era o treinamento do pessoal de 17 anos. Gente, cada cavalão lá. Né? E eu com 14, lá, franzino. Aí o Celso tinha falado a semana inteira que ia me levar, que ia levar o irmão do Edu, do Antunes, os caras todos empolgados lá no Flamengo. Aí chega eu lá, humildinho, sentadinho lá para treinar. Aí o seu Bria... Vem, Celso, pô, legal, cadê o garoto? Aí tá aí, sentadinho, esse garotinho aí. Porra, Celso. Tá de sacanagem. Isso aqui não é um berçário, não. Assim mesmo. Caraca. Assim mesmo. E eu lá no canto, sentadinho e tal. Aí o Celso ficou uma fera. Pô, tu acha que eu vim aqui de longe trazer e tal? Ele tem que treinar. Aí eu falei, Celso, hoje não é categoria. Não faz mal, tem que botar pra treinar. Caramba. Botaram para treinar e eu sentia os caras preocupados em não me machucar. E foi dentro. E fui lá, peguei um pouquinho, não peguei 2, 10 vezes na bola e tal. Não aconteceu nada. Só que depois de anos, o Celso Garcia diz que eu dei caneta balão, sim, pegou. Agora ninguém tinha visto. Aí falou que aconteceu tudo no treino. Mas aí, na sexta-feira, tinha o treino que era da escolinha mesmo. Da tua categoria. Daquela categoria. Sim. E o técnico era o Célio de Souza, que foi técnico do seu pai, Sim. técnico do Vasco, foi quem quis me levar pro Vasco, que ele quando saiu do Flamengo. Aí, pô, treino legal, fiz gol e tal. Aí, sábado, domingo tinha jogo. Pô, aí eu fui jogar meu primeiro jogo contra o Everest, de Inhaúma, um time até acabaram com o campo aí. Mas agora estão tentando voltar com o campo ali perto da linha amarela, até passei lá. É? Estão tentando... Pô, era um time... famoso do departamento autônomo aqui, muitos jogadores saíram de lá. Eu passei lá e estão querendo voltar. E tomara que volte, que era um dos poucos campos que tinha por ali, né? Sim. Aí jogamos contra ele, eu fiz 2 gols nesse dia, por sorte. A sorte não, né? Nesse dia, não é do jogo em si, Sim. mas por sorte, o time do profissional do Flamengo ia jogar à tarde, e os jogadores se reuniam na Gávea, e a maioria estava vendo o jogo. O Tim estava vendo o jogo, aí os caras ficaram lá, tal, pô, os moleque e tal, irmão do... Moleque é bom. Moleque é bom e tal, segura ele aí. Na segunda-feira, o Andrade Ayer, né? Ele foi lá e me inscreveu na federação. Já pelo Flamengo. E naquela época, se você tivesse inscrito na federação, se você passar ir para ir para outro lugar, tinha que fazer um estágio de 2 anos. Caraca. E ali eu já fiquei preso. Já te travaram ali já. Meu pai, quando soube, ficou marara, ficou louco e tal, que não deu autorização para nada e tal. Eu lembro que eu fui um dos caras que acompanhava o futebol de salão no River, foi para o Jacarepaguá, o professor Rubens, que era o técnico, ele era técnico até do Mackenzie, depois ele foi para o Jacarepaguá. E era o melhor time de futebol de salão da categoria. E ele me chamou se eu queria dar um treino lá. Aí eu fui. Pô, um time reserva, 4-1, eu meti os 4 gols. Os caras ficaram doidos, esse moleque tem que vir pra cá e tal. Agora. Aí tudo bem, pô, e ganhava
R$10 mais um sanduichinho, né? Só pra enganar. Não, me enganar. Aí meu pai, tá bom, aceitou, você quer ir? Ah, eu vou, pô, lógico, vou jogar. Aí quando os caras foram me inscrever na federação, não podia, porque eu já estava ligado pelo Flamengo. Cara, o meu pai queria matar os caras lá do Flamengo, cara. Porque hoje pode, né? Você joga no time e participa assim. Participa do outro. A maioria, inclusive, dos jogadores vem tudo do futebol de salão. E foi assim que começou. Aí 68, aí 71. Aí fomos subindo, né? Joguei primeiro campeonato da escolinha que a federação organizou, foi em 70. Aí eu fui artilheiro. Tá com 17 já, né? Já com 17. E aí acabou esse campeonato, veio o juvenil. Começou. Aí foi quando eu fiz o meu trabalho de fortalecimento, ganhar um corpo. Ganhar corpo, aquela coisa toda. Veio o campeonato de juvenil primeiro, que o Vasco foi campeão, né? Com o time lá do Roberto, Timaço, Mazarope, Pastoril, Luiz Fumanchu, Marcelo, Zé Luiz, o Clóvis. Era um time muito bom, né? Paulinho no meio campo, que todo mundo pensava que fosse vingar. Não era. Tem muito esse futebol, né? Tem hora pro cara. Meu pai falava muito Pastoril. Pô, Pastoril era um cara. Pastoril é muito tipo de Jalminha, assim. E ele mesmo que não era uma coisa assim, era o Roberto, mas não era o Roberto ainda, não era visto como o. Ele foi e o Pastoril ficou. Tem muito disso. E o time. E tinha aquela coisa do cara que não era muito ligado a ser profissional de futebol. Sim. Então tinha muita gente disso, gente que jogava, os times pequenos tinha cada jogador muito bom, mas os caras jogavam lá, se divertiam e tá tudo bem. Eu jogava futebol, ia jogar, nossos jogos era às vezes 1h da tarde, sol do cacete. Sábado. Tu imagina jogar em Bangu lá, Moça Bonita, nossa senhora. Moça Bonita, jogar... Campo Grande pra cacete. Campo Grande, jogar Portuguesa. Cara, não era mole. Aí, mas no sábado, tinha uma pelada às 4h da tarde no Paralelepípedo, lá em Quintino, cara. E essa pelada era disputada. Pegava fogo. Cara, eu saía do jogo do juvenil, rápido pra chegar, jogar essa pelada. Era muito divertido. Hoje, pega um garoto desse de 15 anos, diz que vai jogar uma pelada na rua. Pô, brincadeira. Não, hoje não... Até no treino, tu treina 50 minutos. Meu pai falava muito. Acabava o treino, com certeza o Zico fazia isso pelo Flamengo, eu pelo Vasco, botava a bolinha ali, batia as faltas. Hoje tu vai querer bater falta pós-treino, o cara veta, o fisiologista fala que não pode, porque vai cansar. Uma vez, eu na seleção, eu falei com o Roberto, eu falei, porra, por que você não bate as faltas? Porque ele não batia falta até, deixa eu ver... Acho que ele começou a bater falta de 28 anos por aí, 30, que ele não batia. Eu falei, por que você não treina? Não dá. E, porra, quando ele começou a bater, era um gol atrás do outro, cara. E ele tinha uma batida diferenciada, que ele ficava ali parado, esperando, e depois eu conversando com ele, ele falou, eu ficava esperando o goleiro relaxar. Daquela... Né? E é verdade, o goleiro fica ali, aquele tenso, negócio né? tenso. Quando ele relaxa, tu bate. Aí dá aquela... É o tempo. Tem que também ter a inteligência e a capacidade dele para notar isso no goleiro. Sim. Ele falava que deixava dar uns 10 segundos. Né? Demorava. Esperava, o goleiro dar aquela abaixada quando vai dar o passo, não dá para voltar. Era uma batida seca, uma batida forte, né? Tanto no canto do goleiro como por cima. E poderia ter feito muito mais de falta do que ele fez. A galera falava muito, que no início ele começava a batia muito no canto do goleiro, né? Aí depois foi mudando, botando por cima da barreira. Exato. O Júnior também, né? Júnior, eu atrasei a vida dele. Caraca. Porque realmente é isso, né? Às vezes tem bons batedores, mas que... Tendo um que é especialista mesmo, acaba... Hoje, no futebol de hoje, quem você vê como um cara... fenômeno, assim, batendo falta, ou tu acha que antigamente era mais... Fenômeno não tem. Não tem, né? No fenômeno não tem. Você vê a seleção, Messi, né? A seleção brasileira Messi, desde... que é o único que acho que ainda treina. Desde 2019, sei lá, que tava sem fazer gol, sei lá. O Neymar é um que poderia treinar mais. Porque bate bem, né? E já fez muitos gols de falta de muita qualidade. Lá na casa de vocês também é assim. Lógico, os goleiros são mais velhos.
Mas lá em casa, quando a gente ia ver um jogo ou do Vasco, ou tá passando um jogo na TV, na Globo, enfim, falta perto da área, né? Aí meu pai olhava assim, meu Deus do céu. Aí o cara pegava a bola por cima da barreira, aí aquela bola meio que balão, a bola não descia. Aí o narrador falava, vai, não, vai bater, bate muito bem. Meu pai, puta, bate bem, né? Imagina no passado, Zico, os caras... É verdade, isso aí acontece muito. E às vezes você tá vendo um jogo, tem uma falta e, porra, todo mundo olha para você, né? É uma coisa que... E falava muito isso no passado, que antigamente falta pro Flamengo ou falta pro Vasco... Acho que não faz falta. Até dentro do campo, não faz. É verdade. Não faz. Eu te juro que eu fiz muitos gols com o pessoal com medo de fazer uma falta. De não chegar, e aí tu sai driblando, o cara não toca, porque meio que tira o pé para não... Tira o pé para não fazer a falta. Não fazer a falta. Exatamente. Né? Então, a gente tem que saber se aproveitar disso. E hoje, ainda que existe muito mais contato, poxa, se você... Eu uma vez estava falando com o Davi Luiz, né? Que bate falta aí no Flamengo. Eu falei, Davi Luiz, e aí? Eu não vou lá não, pô. Eu bato às vezes, vou lá, bato umas 5 faltas. Eu falei, não vai fazer gol nunca. Fez 5? Pô, o cara bate 5 no treino. Batia quantos, mais ou menos? 40? Eu batia de 50 a 70 faltas. 2 vezes por semana. Aí ficava no lado esquerdo, no meio, o lado papai falava direito. que a marca do pé até deixava a grama já funda ali. Tinha que ir trocando. Trocando, que senão... Tinha que ir trocando, senão... Batia 10 assim do mesmo lugar, aí chegava um pouquinho para trás, um pouquinho para o lado, do mesmo setor, né? Aí, perto da meia-lua ali. Perto da meia-lua, depois para o outro lado. E aí, quando começam a descobrir como é que você bate... tu já tem que mudar um pouco. tem que mudar um pouco, pancada... No canto do goleiro. Aquelas faltas que você batia. Exemplo, a barreira tá aqui, né? Você, exemplo, lado direito, que é melhor até pro canhoto. Quando você batia no canto do goleiro, aquela falta assim, você acha mais complicado? Muito mais difícil. Muito mais difícil. A primeira que eu fiz foi na Itália. Porque um jogo contra o Avelino, o Cáusio vivia me enchendo o saco, que eles tinham acostumado a fazer 2 toques. O cara parar e chegar batendo. Até hoje alguns jogadores fazem também. Mas na Itália era só assim, não tinha ninguém que batia direto. Ninguém. Aí quando eu cheguei lá, aí veio o Platini, começou a bater direto. Só cara ruim, né? O Baggio começou a bater direto, Del Piero, Pirlo, que é um dos maiores batedores de falta, de uma maneira diferente. Né? Parece mais o Juninho ele batendo? Exatamente. Aquela bola, um pouco aquela bola que você bate assim. E ela cai. E ela cai, ela faz curva. Tu não entende o que ele bate aqui num pontinho da ponta, aí ela faz assim. Ou então assim, de frente que ela descai. Descai, né? Tipo Marcelinho. Marcelinho assim, Carioca. Que quem fazia muito isso era o Edu, meu irmão. Batia assim de frente, a bola... Getúlio. Você vai tentar fazer esse chute-chão. Getúlio do lateral direito do Palmeiras, batia muito bem. Então, esse dia eu falei, Cáusio, calma, você faz o seguinte, fica aqui do lado, um dia eu vou fazer isso. Aí o Avelino foi bem mais para cá, eu falei, que com certeza o goleiro vai para trás da barreira. Vai para trás da barreira. Aí dito e feito. Quando ele parou, o goleiro eu de curva, ela pegou, né, por trás, assim, lá do outro lado. Aí, contra Santa Cruz, que eu fiz desse jeito, mas direto. Sim. Entendeu? Sem ninguém tocar ali. Eu acho que também perde um pouco da referência, né? Tu vai tocar, o cara toca na bola, tem que parar. Não, porque o cara que para aqui, normalmente, quando ele para a bola, aí o goleiro não vê a bola desse lado. Tampa, né? Tampa, e aí a barreira tampa. Aí o cara tem que ir para lá. Pro lado da barreira. Pro lado da barreira para ele ver que você pode meter aqui, né? Sim. Tanto que o goleiro fica preocupado, fica olhando pra bola. Isso, exatamente. Pra saber até o pé de apoio do cara ali. Dá pra ver, quando o cara mete aqui pro cara... diferente. Mas era mais difícil. Eu costumava, desse lado mesmo, bater ali no último homem. Porque normalmente você... os caras que fazem a barreira... Os mais altos ficam mais pra cá, né? E eles botam um homem a mais. Mais baixinho. Aqui. Não importa, mas um homem a mais.
Se você está aqui, a trave está aqui. Para não passar, para não por fora você. Ali. Então, se você botar por cima desse homem, fazendo curva, a bola vai direto ali naquele ângulo. Tá? Agora, se você botar um pouquinho mais para dentro, a bola vai na direção do goleiro. Sim, no segundo, no terceiro. Se você botar muito por fora, não sei o Roberto Carlos que faz aquela bola, o Nelinho, aí é outra história. Mas como eu bato, ela tem que passar bem em cima desse último homem. Passou ali, a tendência é ir no ângulo. Aí o goleiro pode pegar, mas a maioria mas não pegava, não vai, não. Não, o Inês não ia nem na bola. Quando eu olhava, a bola já fazia assim. Cara, que loucura. Mas fruto de muito treinamento. Quando tinha jogo quarta, eu sempre gostei de bater falta na véspera de jogo. Sim, um dia antes. Um dia antes. Aí quando quarta, jogo domingo, sábado, eu treinava ali. Na véspera e tal. Lá no Flamengo tinha, que acabava o treino, e aí eu encontrei com o Bismarck outro dia, a gente foi jantar. Aí o Bismarck falava, cara, era impressionante. Treinava, né, na véspera, todo mundo tomava banho e ia pro ônibus, né, que aí eu concentrava, enfim. E aí, pô, passava 20, meia hora, 40 minutos e nada do teu pai. Aí, a galera toda no ônibus pronta, né? Todo mundo tomou banho. Aí vem ele, né? 1 hora depois. Aí entra no ônibus, tá todo mundo. Aí, batendo palma, porque, como você falou, ele ficava ali treinando, né? Acabava o treino, todo mundo ia tomar banho, ia fazer massagem, enfim. E ficava ali treinando. Então, assim, hoje, muito difícil você ver isso, Zico. Hoje você, cara, eu vou te falar... Eu não vejo, eu vou no Vasco às vezes, né, no CT, acaba o treino, a galera... Eu quando fui 4 meses diretor do Flamengo... Não viu? Não tinha que implorar para os caras. Não é só bater falta, não. É implorar para eles ficarem depois do treino um pouco a mais. Treinando ali, se o Rodrigo falou que você fez 90 aí? 94 gols de faltas, é isso? Não, 84. Oficiais, mas geral 94. Não, 84. Isso foi conferido, não gosto. Tem nego que botou 101 aí. Não, são 84, então, são 84. Como profissional. Como profissional... Acho que meu pai fez 7,5, acho. É gol pra cacete. Falta, agora é o tal negócio. Tem essa palhaçada aí de jogos oficiais não oficiais, jogos. Como se você entrasse e botasse uma camisa da seleção brasileira. E não valesse. Tem que falar da seleção brasileira logo, que é a maior. Você botar a camisa da seleção brasileira com público, 50 mil pessoas no estádio, a porrada comendo, você jogando contra as seleções estaduais e nego batendo. Que a galera quer mostrar serviço. Né? Exatamente. E você entrando em campo vaiado, porque era da seleção brasileira. E aí os caras, não vale, não é jogo oficial, não sei o que. Então o que vale, então? O que vale? Naquela época tinha a data FIFA. O que você acha pior? Jogar contra o Inter de Milão, contra o Milan, contra o Atlético de Madrid, contra o Ajax, do que jogar contra o Haiti, jogar contra o Gabão, jogar contra... Kuwait. Com Kuwait, contra... Né? Então, quer dizer, para algumas coisas a estatística serve, para outras não. Um peso e 2 medidas. Então, isso é que tem, não entendo por que uma FIFA, que é a dona absoluta, me entra com esse negócio de jogos oficiais e não oficiais. Jogo é jogo, cara. Fazer igual o Túlio. Botou ali. O Túlio, quando estava correndo atrás dos 1000 lá, ele falava, jogo das estrelas, tem público? Tem. O pessoal paga ingresso? Paga. Então, tem juiz? Tem. Então, tá valendo. Dá a bola pra mim aí, eu quero fazer gol. Ele falou aqui semana passada, ele falou, cara, é isso daí, tem juiz, tem torcida, tá valendo. Não tem... Ele deu esporro no Renato, no jogo lá no Engenhão. Aí ele deu esporro, Renato, dá a bola pra mim, preciso fazer gol, cara, tem que chegar aos 1000. Cara, o Túlio é complicado, cara. Pô, ele falou aqui semana passada, ele foi no jogo lá no Nordeste, acho que São Luís. Cara, o cara é faminto pra fazer gol. É faminto. Na pênalti, pegou a bola, aí meu pai, pode bater. Eu já fiz os meus toma aí, faz aí. Não, e outra coisa, uma coisa que me chamou a atenção muito com ele, porque a gente vê só na televisão, o artilheiro ali. Mas quando eu fui jogar futebol de salão com ele, cara, num daqueles jogos que a gente fazia no Grajaú, final de ano, teu pai jogou muitos daqueles.
E a gente fazia os jogos lá. Aí é que você vê o jogador. Você vê o que o cara... Você vê o que o cara faz. No pequenininho, Sim. com aquela bolinha... Sem muito espaço. Que aquela bolinha não é de hoje, que quica, tu faz. Né? Aquela bolinha que fica grudada no chão, você tem que dar bico. Os caras não sabem por que você faz de gol de bico. Por que o Romário, o Ronaldo faziam muito Copa, gol né? de bico. Por causa disso, né? Porque improviso ali na hora. Improviso, mas é o futsal. Sim. É o Você futebol dá aquela salão, puxadinha cada bola. Sim. A bola de hoje você não precisa dar bico. Você pegou a bola vai tranquilo. Nem uma pena. Então, aí eu falei assim, porra, esse cara joga muito, cara. Eu falei, esse cara não é só artilheiro, não. Sabe jogar, né? Sabe jogar. Aí jogamos, quer dizer, 2000, eu sei que eu dei um passe pra ele. Na despedida dele lá em Brasília, eu dei um passe, ele fez o gol. Já tá anotado. Eu dei um passe do Zico. Pô, caramba, aquilo... Não, mas eu te falei, cara, ele é muito desesperado por gol. Assim, eu entendo que o cara queria chegar nos 1000 gols e tal, mas... Cara, até, como eu falei, na viagem, eu falei, calma, Túlio, pode bater. Já falei com meu pai já, ele não vai... Meu pai pode bater, já tô com 700 e... Aí, pô, uma brincadeira. Zico, uma pergunta que eu ia fazer, a gente voltou lá em 74, enfim, Vasco campeão brasileiro, aí depois veio essa rivalidade, como já tinha de Vasco e Flamengo, veio o gol, uma final que você perdeu pênalti, meu pai acho que fechou. Da Guanabara. 7-7, eu acho, né? Foi 7-6. 7-6. 7-6. E aí veio do Rondinelli. Foi. Aí mas antes teve um outro de pênalti. Que o Carioca de 77. Então, não, depois. O que eu perdi foi 7-6, Taça Guanabara. Taça Guanabara, 7-7. Aí o Vasco acho que disputou a final com o Fluminense, se não me engano. Tá. De 7-6. Aí 7-7, a gente ia jogar com o Vasco se a gente tinha que ganhar para disputar 2 jogos com o Vasco. Sim. Aí foi empate, prorrogação, empate, foi para os pênaltis. Aí o Vasco ganhou nos pênaltis, né? E aí veio 78, do Rondinelli, que foi a mesma coisa. Se empata, o Vasco ganha o segundo turno. E aí tinham mais 2 jogos com o Flamengo. Sim. Se a gente ganha, era campeão. Sim. Então o Flamengo e Vasco estava sempre ali. Sempre ali, pau a pau. Não tinha vantagem de A ou B, ele falava que esse gol do Rondinelli de 78, aí eu não sei, né? Ele falava, cara... Os caras são tão largos que eu vou te falar. A bola tava saindo na linha de fundo. Foi. Não tinha... Eu não lembro quem era o cara que estou pra fora ali. Marco Antônio. Não precisava botar pra fora, botar um bico pra frente. Ele se apavorou porque era eu que vinha. E aí você vinha. Eu vinha por trás, aí assim. Meu pai falava, aí ele, cara, o Zico... Que, dificilmente o Zico ia lá, bateu o escanteio. Não batia, de jeito nenhum. Batia... Pô, são coisas que tem que acontecer, né? Ele botou pra escanteio, você já pegou a bola ali, botou... E ele falava que o Rondinelli vinha, ele voltava com o Rondinelli para a área. Ele veio normal, como de praxe, só que o Rondinelli não veio. O Rondinelli deu um miguezinho ali no pé da meia-lua. E quando tu bateu. Acelerou. E aí tu botou aquela bola. Eu levantei. Mas sabe por que eu levantei? Então, mas não foi aquela bola rápida, né? Foi aquela bola mais balão. Não. Mas sabe por que eu levantei a bola? Eu levantava a bola quando raramente, se eu bati 10 escanteios na minha carreira, foi. Não, mas foi isso que ele falou. O Zico não batia escanteio. E o que nego me xingou ali? Quando a bola tu bateu? Não, quando eu fui bater o córner. Vai pra área, na geral ali do lado, geral, né? colada, né? Mas sabe por que eu fui bater? Porque não tinha tempo naquela época. No relógio para você ver quanto tempo Mais tinha. ou menos quanto já tinha. Já tinha. Aí, quando o Marco Antônio, que eu vim assim, o Júnior levantou a bola... E o Marco Antônio tava meio que livre. Aí eu vinha chegando. Aí ele, botou pra bola. Só que quando ele tocou a bola para escanteio, ela caiu na mão do Tchê, que era o amigo do Ramires. E aí o Tchê pegou e jogou. Vai que tá acabando o jogo. Aí eu peguei e fui embora pra lá, porra. Entendeu? Tá, coisas que ninguém sabe. E aí eu levantei por quê? Porque eu tinha... As faltas laterais, eu tinha combinação com o Rondinelli. Porque o Rondinelli, cara, te juro, eu joguei, 30 anos de futebol. Eu só vi um cara saltar igual a ele. É mesmo? Que era um japonês lá, o Hasegawa. O Rondinelli de parado, você tinha aquelas coisas de giz. De marcar, né? Do salto, né? Você não pega... exatamente. Então a gente
saltava de parado, passava giz na mão Sim, e batia no batia quadro. pra marcar, fazer marcação. Ninguém se passava a mão de ninguém nele, batia. Ia de parado. Agora, tu imagine... O ele vindo na Rondinelli não é corrida. tão alto também. Não era, por isso. Ele parecia um cara que tinha borracha. Ele fazia assim, vinha e ganhava de todo mundo. Então eu falava, ó, vou levantar a bola pra ele, pô. Vem. Aí ele vem que vem. E aí ele driblou o Roberto. Essa questão, meu pai foi, aí ele ficou na minha lua. E aí meu pai falou, ficou o Abel, né? O Abelão. O Abelão. E ficou ele. Que normalmente levantava com o Rondinelli, pegava o Rondinelli pra subir o Abel com ele. perdeu o tempo da bola. E como a bola veio muito alto, meu pai foi pra área, já naquela coisa de final ali do jogo, né? Aquela tensão. E a bola veio. O Abel... Aí quando meu pai foi ver onde é que tava, o cara veio. Como você falou, como ele tem a impulsão muito boa. Né? O Abel perdeu o tempo da bola. Ele... Mas sabia que meu pai se culpava muito? Assim, ele falou comigo. Cara, porra, eu dei um mole nesse gol, cara. Que quando também você vem... Você vem na corrida... Mesmo né? que ele viesse, o Abel era o cara que ia onde que estava a bola. Ia na bola, né? Exatamente. Só que ele perdeu o tempo dela, ele não calculou legal. Então, quando a bola chegou no Rondinelli, ele já estava quase caindo. Sim. Perdeu o time. Perdeu o time. A bola, quando tá vindo, ele estava descendo. Já tá descendo. Já tá descendo. Aí o Rondinelli pegou ela, sabe? E aí explodiu. Ele né? subiu antes. Ele subiu antes. E aí, quando a bola chegou nele, ele... Aí, pô, não deu. Aí foi... Aquilo ali mudou a história nossa, né? Você sabe, né? A história do Flamengo mudou ali, porque aquela nossa geração tava arriscada, nego, ó, meteu o pé na gente. Exatamente. Podia ser desfeita totalmente. Se a gente não ganha aquele título carioca ali. Exatamente. A gente, apesar de ter ganho em 74, mas, porra, 75, 76, 77, a gente não disputou, cara. Caraca. Nem disputou. Aí os caras, pô, geração e tal. Mas é isso que eu falo muito, assim. Lógico que hoje é diferente também, porque hoje tá... O futebol tá mais moderno, mas eu acho que a minha opinião, eu sou vascaíno. O Vasco não ganha muito tempo do Flamengo. Beleza, o Flamengo também ficou, sei lá, quando meu pai saiu, ficou acho que 4 anos sem ganhar do Vasco. Eu vejo muito dessa forma, Zico. Vasco e Flamengo, eu acho muito... Eu tenho... A grande maioria dos meus amigos são flamenguistas. Cara, é diferente. Você tem uma boa escolha de amigo, né? Tem até uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco, quando a gente já tá no assunto de um amigo meu, um dos melhores amigos meus, o Vinícius. A torcida do Flamengo é a maior, isso daí eu nunca discuti, não. Isso daí, pra mim, é fato. Só que nem sempre a maioria é que tem a maior qualidade, né? A gente já entra nesse assunto. Então, aí... Mas falando de Vasco e Flamengo, eu acho que é muito isso. Eu acho que o Vasco, como você falou, perdeu em 78 pro Flamengo, deu essa levantada de moral no elenco do Flamengo, nessa equipe, que poderia tomar um pé na bunda. Verdade. Então, assim... Então, acho que é muito essa dependência, se eu posso falar assim, de Vasco e Flamengo, desse clássico, entendeu? Assim, porque você vai hoje no Vasco e Flamengo... Não, a gente, hoje nós decidimos 74... Tá? 77, 78, 81, 82, 86. Isso que eu me lembro. Né? 78, 77, 78. 87, 88 também. 81, 82. 87, 88. E sempre foi bem dividido. Nunca teve assim o Vasco ganha mais, o Flamengo ganha mais. Não, equilíbrio total. Sempre foram... Equilíbrio total. O que meu pai falava assim, que o elenco do Flamengo era melhor. Assim, o time do Flamengo ali no início da década de 80... Em termos técnicos, sim, mas final... Mas final e ainda mais Vasco e Flamengo... O Vasco, qual é o elenco? O Flamengo era melhor, 82. O Vasco tinha Tita, Romário... Não, 82 não. O fogo do Marquinhos, né? O do Marquinhos... Isso aí foi 86. Do Tita, qual foi? 87, que meu pai dominou no peito, rolou pra ele. Exatamente, isso aí, do Tita. Dunga... Romário, tal, Giovani, cara, isso era time fraco. Não, eu tô falando assim, não. Não, eu tô falando num contexto geral. O Vasco, meu pai falava que o Vasco teve 2 times muito bons, assim. Acho que 86, 87
Assim, que ele falava. de 77. Entendeu? Que ele falava que era um time assim que... Aí, 77 você pegava o 32 do Flamengo... Ramon, Roberto, Zanata, né? Era um... Orlando, o Abel, o Geraldo, o zagueiro. Mazzaropi. Não, Leão. Leão. Então era um equilíbrio muito grande. Era um equilíbrio muito grande. O Fluminense também tem um time bom. O Vasco, o Botafogo, é que naquela época sofreu mais. Mas fez bons times com jogadores um pouquinho mais experientes. Sim. Trouxe uma galera mais experiente e tal. Eu lembro que, a gente, em 79, decidiu um título que o time do Botafogo tinha Gil. Tinha... Gil que jogou na seleção, né? Gil, tinha o Dé, tinha Luizinho Tombo, Mendonça... Era um time só de jogadores. Acho que Paulo César Lima, não sei se estava também. Era um time de... Cascudo, né? Cascudo, um time bom. E o último jogo foi 2-2 e a gente foi campeão, invicto. Então, 7-9. Então, foi um dos poucos anos que o Vasco não brigou ali. Que o Vasco, eu acho que desde 74, eu acho que ele disputou quase todos os campeonatos. Sim. 76, 77, 78. Com o Fluminense, não foi? Que o Doval fez o gol, não foi 7-6? Acho que foi 7-7 foi Flamengo. Mas 7-6 com o Fluminense. 7-6 é Fluminense. 80 foi com o Fluminense também. Meu pai saiu. Que o Edinho fez o gol. Meu pai saiu. Vou até falar depois na volta disso daí. 78, aí veio 81, 82... 83 aí que o Fluminense veio e... Deu uma... Aí foi campeão brasileiro em 84. Daí foi campeão brasileiro em cima do Vasco, 4-4. Gol do Romerito. Gol do Romerito. O primeiro jogo foi 0-0. E segundo gol 1-0. Jogo 1-0. O Edu era o técnico do Vasco. Caraca. Aquele time do Branca de Neve, os 7 anões. Era o Roberto, com o Arthurzinho, com o Mário, com o Mauricinho. Todo mundo pequenininho. Tudo pequenininho. Caraca. Era um timaço aquele do Vasco. Era um timaço, cara. Caramba. Então, aquilo digo, final é final, né? Final. Não tem jeito. A gente está acostumado com algumas finais, né? Muitas não vou botar aqui na mesa, não, que vai gerar... Não vai gerar nada, não, cara. Não, mas eu vou falar. 7-9 você falou do Fluminense, né? Botafogo. Vocês jogaram contra o Botafogo 2-2, aí foram campeões depois, é isso? Foi. Aí 80 meu pai saiu. 80 para 81 ele foi pro Barcelona. E aí teve essa conversa dele voltar pro Brasil. Quem buscou primeiro foi o Flamengo. Márcio Braga, né? Foi. E aí uma pergunta que eu te faço. Lógico que ele voltou pro Vasco depois, né? Mas você acha que Zico com o Roberto, vocês juntos nunca perderam, jogando na seleção? Exatamente. No Flamengo não deveria ser diferente. O que você ia achar? O que você ia achar? Jogar com ele assim como... Era fácil, né? Primeiro pela colocação dele e pela precisão dele. Mas você acha que ia dar muita liga ali? Eu acho que ia dar muita liga. O Roberto era um cara que dificilmente ele perdia gol. Ele tinha uma oportunidade, ele fazia. Então era impressionante. Não podia dar a brecha. Não podia dar a brecha. Ele podia estar ali e tal. Aí você dava uma chance, ele ia lá e pum. Era muito certeiro. Então eu acho que isso era a grande vantagem dele. E você toda hora ali municiando. Uma coisa importante no artilheiro é não ter pressa. Ele era frio, afobação, né? Ele era frio. De fazer gol e nem preocupação. Se eu não fizer, não vai, sabe? Ele não tinha essa preocupação. Então ele ficava lá esperando. Uma amigazinha lá. Bom, você dava uma chance, ele ia lá e cravava. Então eu acho que isso era uma das grandes... dos grandes trunfos dele. Sim. Tá? E a gente na seleção era assim. Até 82, né, Zico? Você participou daquela seleção de 82, já quando ele voltou pro Vasco. E ele foi porque o Reinaldo machucou, né? Aí o Careca também se machucou. E aí tinha o Chulapa. Que o saudoso... Foram 2 anos muito bons do Chulapa, né? Ele não ganhou a posição do Roberto. Mas é um questionamento. Entendeu? Que muitas pessoas falam. Até a torcida do Flamengo mesmo fala. Assim, pessoas mais velhas, cara,
Não é porque eu tô falando, não é porque você é filho dele, não, mas com todo respeito, não dava. Não, é uma coisa, teu você pai era analisa hoje você analisa hoje com a atuação do Serginho nos jogos. Naquela época, nos jogos, naqueles jogos, 5 jogos que a gente teve. Mas se você pega 81 e o próprio 82, né? O Serginho, sem dúvida, foi o grande artilheiro da seleção do futebol brasileiro. Tá? Mas você não acha que quando ele voltou também no Barcelona, fez aqueles 5 contra o Corinthians também, não poderia dar uma... Então, mas o que aconteceu? Pelo fato de estar disputando, quem estava disputando ali, você vê que na Copa do Mundo, no Tele, desde 80, ele não chamou ninguém que estava fora. Tá? Não chamou ninguém. Falcão, Dirceu, que estavam fora, e com o Roberto, quando foi, ele não chamou ninguém. Mas em 78 meu pai foi artilheiro também, da Copa lá também. Da Argentina, né? Foi 78. Não, 78, 78. Mas assim, já tinha... Ele já tinha todo um retrospecto de seleção. Entendeu? Pelo que ele tinha disputado. Eu estou dizendo aquele ali, período... 8182. 8182. Estou imaginando Tele. Cabeça dele. Então, eliminatórias. Quem é que estava? Reinaldo. Sim. Reinaldo que, e foi muito bem. A gente classificou com o Reinaldo. Meu pai falava que o Reinaldo era um gênio. Fenômeno, né? Se não tivesse, para mim, se não tivesse tido os problemas no joelho, seria o que mais ia se aproximar do Pelé. É mesmo? O cara era uma fera. Eu vi com 16 anos contra nós, acabando com a nossa defesa. Ia na ponta direita, que moleque. Mas era rápido. Cara, fazia tudo. Tudo você possa imaginar. Pensava antes de todo mundo. E aí começou a ter problema de joelho. Naquela época, o menisco não... O nego tirava inteiro. Caraca. Tirava inteiro. Ele chegou a um ponto que acho que ele não deve ter nenhum menisco hoje. Entendeu? Sem nada no joelho. Deve sem nada. Então, aí quando chegou o Reinaldo falando hoje, que ele começou a ir para as noitadas em Belo Horizonte, cara. No Tele, sabendo de tudo lá. Meu Deus do céu. Aí ele perdeu a confiança do Tele. E aí veio o Careca. Aí o Careca que jogou mais. Jogou, sim. Só que o Careca não conseguiu ir bem. E aí, no último jogo que nós fizemos em Uberlândia, o Tele botou o Serginho de titular. Aí foi bem. Que nós ganhamos da Irlanda de 7 e ele fez 2 gols. Aí ele foi para lá como titular. Quando chegou lá na Espanha, num treinamento lá daqueles que o Tele gostava de fazer contra bombeiro, polícia militar, ele fez 5. Carteiro. Chamou Tinha um time lá daqueles de garçom e tal, cara. Aí ele teve uma distensão na virilha. E aí o Careca foi quando ele chamou o Roberto. O meu pai falava que tinham 2 que, assim, meu pai gostava muito, que era o Reinaldo e o Careca. Que eram, assim, tecnicamente eram 2 fora de série. Era, sem dúvida. E aí... Não tinha como não gostar. Né? E aí, não só a torcida em si, as pessoas que hoje até abordam, mas ele falava, cara, eu acho que a questão do Chulapa foi muito pelo pessoal do Tele. Dele, Tele, bancar o Chulapa ali, entendeu? Foi. Mas... E aí é o tal negócio, né? Quer dizer, pelo retrospecto que estava acontecendo e de 78, pelo que o Roberto fez numa Copa do Mundo, quer dizer, já tinha a experiência de Copa do Mundo, né? A bagagem, entendeu? Então, eu acho que ele poderia ter tido uma oportunidade, ser melhor aproveitado do que... Ele nem entrou, né? Não entrou, acho que ele não ficava nem no banco. Ele falava que ele ficava na arquibancada. Não ficava nem no banco. Naquela época... Aí você imagina, um cara que tá ali, querendo... Naquela época só podiam 4, né? Sim. Ficar no banco. Então, aí você não ia jogar, você escolhia aquelas opções já que... Aí, apesar do cara ficar meio... aí os caras que às vezes têm uma posição mais fixa, aí quando com 4 só... Os treinadores normalmente escolhiam aqueles que... Como é hoje, né, Zico? Você pega... Mas hoje você pode ficar... Não, sim, você fica 10, 11. Mas, assim, o técnico em si, o Tite, na seleção, sempre tinha aqueles jogadores do banco que ele já sabia que ele ia
mexer. Eu sei, mas entendeu? hoje, você tendo um especialista daquela posição, se você leva um cara pro banco, que é... Aí você muda, pô, você perde aquele cara. Você perde aquele cara. Eu, por exemplo, se sou um especialista de uma posição, aí eu tô no banco, sai um cara, entra um improvisado. Entra improvisado, acaba com a moral. O que eu tô fazendo aqui? Quem tem que entrar é o cara da posição. É o cara da posição. Não vai improvisar um lateral no meio de campo. Exatamente, é isso aí. Então, esse é o problema. Sim. Hoje, naquela época, não. Naquela época, você escolhe ali... Tirou o atacante, bota atacante. É isso aí. Você escolhe os 4 que possam jogar em outras posições, entendeu? Sim. Não, de 82, acho que uma das coisas que meu pai ficou muito chateado foi essa questão da Copa de 82 do Tele. Voltando em 82... Eu não sei também se ele... Acho que ele jogou com o Tele, acho que 1 ou 2 vezes só, não foi? Foram pouquíssimas... Pouquíssimas vezes que ele foi convocado, né? Assim, nunca... Não sei se não batia, não sei se tinha alguma coisa... Treinador é... A cabeça cada um treinador com a sua preferência. Né? Voltando em 81, teve a final... A famosa final do Ladrilheiro, certo? Não, calma. Nada, eu não tenho nada com o Ladrilheiro. Não. Mas eu só dei uma camisa pra ele. Aí. O cara... Eu queria bater nos caras. Mas a questão que eu quero perguntar... Foi a mesma situação anteriormente do Flamengo. O Vasco ia ganhar... Eram 3 jogos. 3 jogos. O Vasco ia ganhar os 2 primeiros para levar pro terceiro. Se a gente empata o primeiro era campeão já. Aí ganhou o primeiro jogo, 2-1. 2-0. 2-0, 2 do meu pai. Teu pai só que fazia gol, rapaz. O segundo foi o jogo da chuva, né? Chuva, A torcida do Flamengo já estava campeão, com 40 e pouco. Isso. Gol dele. Terceiro jogo, o Flamengo começou... Foi do Nunes, se eu não me engano, não sei. Foi 2-0 do primeiro tempo, né? O Mazzaropi é melhor em campo, né? Mas um jogo vocês têm que também dar uma... Foi. Primeiro tempo... Um massacre. E aí, terminou o primeiro tempo, segundo tempo, o Vasco fez um gol, 2-1. Mas não foi logo nenhum. O Vasco não, foi 30 e pouco. Não, tô falando assim, segundo tempo. E aí, aquela coisa, né? Você faz o gol, e se o Vasco empatasse, ia pra pênalti. Acho que o terceiro. E aí, ganhou os 2 primeiros, se empata o terceiro, ia pra pênalti. Ia pra prorrogação, ia pra pênalti. Tava igual. Então, no terceiro tava tudo igual. Tudo igual. Que ia ter prorrogação, né? Não, então, ia prorrogação e depois pênalti. E aí, 2-1 Vasco, 30 e pouco... Isso meu pai me contou. Aí, eu quero ver também do seu lado, que tem que ser um cara justo. O cara me sai do túnel do Flamengo. Aí você tá querendo saber demais se eu vi ele sair do Flamengo. Não tô falando. Não sei de onde que ele saiu. Então, ele... Mas não era difícil entrar no Maracanã, não. Não, ok, mas aí o que foi falado, e meu pai me falou, cara, o cara saiu do túnel do Flamengo, e depois já teve até a galera do Flamengo abraçando ele quando acabou o jogo. Eu quero saber de você o que essa final... Lógico que esfriou. Ali... Esfriou, mas é o grande erro. Não tô falando que se ele não entrasse, eu acho que empatar, não. Exatamente, poderia empatar. Ou que poderia o Flamengo também com contra-ataque fazer porque a pior coisa que tem é você estar ganhando 2-0. Você acha que tá dono absoluto, esse é o placar pior. Horrível, né? É horrível. Aí o cara faz Aí faz um gol, tu entra em desespero. Sim. E cresce o outro time e tal. Então, poderia acontecer. Mas a gente não tá aqui para falar sobre si. Não, futebol não tem si. O grande erro foi a agressão do Gilberto. Entendeu? Que aí embolou tudo. Tem até a foto dele dando uma porrada no cara. Exatamente. Ali, se ele não faz nada, se tira o negócio, não demoraria tanto. Como ele agrediu... Pegou o cara. Pegou o cara e os jogadores entraram, pagaram, faz daquilo, lá nisso aqui. Aí os jogadores do Flamengo defenderam o cara. Defenderam o cara, lógico. E aí aquilo ali que foi importante. Que gerou. E aí, dali e tal, junta aquele negócio. Aí tá bom. Não tem negócio de VAR aí, não tem negócio de tempo extra. Então, isso que eu ia falar. Aí o treinador... Não, calma aí. Aí o cara entrou. O cara deve ter dado só 5 minutos, acabou o jogo, pô. É lindo. O cara para 15 minutos no jogo. Aí o cara vai lá, volta 5 minutos. Mas é o tal negócio. Naquela época não tinha essas coisas que tem hoje, né? Que nego fica marcando. Hoje ia dar 18. É possível.
É possível, porque tinha substituições também, né? Que a galera também falava muito dessa situação do ladrilheiro, né? Meu pai falava, porra, cara, deixa eu te falar. Foi um jogo que eu saí puto da vida ali. Mas foi chato, mas não é que, pô, alguma coisa tá... Sei lá, eu não boto a minha mão no fogo por nada. Agora... Não, e meu pai depois falou pode ser alguém que tenha mandado mesmo, cara. E daí? O meu pai falou, depois que encontrou esse cara, o famoso ladrilheiro e tal, o cara... Veio falar com ele. Eu falei, cara, pai, tu é muito calmo, cara. Tem que ser, né? Tem que ser. E aí o cara lá, depois, fizeram vaquinha pro cara, pra melhorar a casa dele e tal. Deu título pro Flamengo, né? Foi igual o Anselmo. Prejudicou a carreira dele toda e virou herói pra torcida, porque deu um soco no cara. Mas quando ele foi mandado embora, e agora? Entendeu? Como acabaram com a carreira do cara. Então, eu acho que isso é que é uma coisa que eu não apoio de maneira nenhuma e o nosso time nem precisava desses artifícios para poder ganhar aqui, né? ou ali, né? Mas assim, foram 3 jogos ali muito disputados. Cara, agora tem que se ver também, principalmente o primeiro jogo, que houve um fato, para nós, muito ruim. Que foi a morte do Coutinho. Do Coutinho, né? Na quinta-feira, se não me engano, né? E a gente não pôde. Deu uma batida, né? Não sei se foi quinta ou sexta, ele tinha acabado de ir no treino. Acho que foi na sexta. Ele foi no treino na quinta, conversou com todo mundo e tal. E aí, na sexta-feira. E aí, na sexta-feira, ele foi lá para a pescaria e tal. Aí, no sábado, a gente, na concentração, não pôde nem ir no enterro porque estávamos concentrados. Sim. Foi um clima horrível, brabo. Né? Clima brabo. E aí, você jogar e tal. Naquele Quarta-feira, podia acontecer de tudo. Não teve jogo. Né? Tava chuva do caramba. Cara, foi chuva, água. E a galera reclama agora do Maracanã, que a grama tá... Tem que passar esses jogos, né? Para eles verem como é que a gente jogava. Mas esse jogo da chuva tem... Ele mexe, tem no meu celular, a galera me manda. Cara, que isso. A bola não dava. Não andava. A bola parava e ficava. Tanto que o gol... Não, foi, exatamente. A bola levantada na área no finalzinho, tiraram de cabeça, a bola parou na poça. Parou na poça d'água, exatamente. Isso aí. Chegou emendando. Aí é que eu te digo, né? Posicionamento e precisão. Frio, né? Frio, né? Exatamente. Então, essas coisas que era uma das características que eu acredito que ele poderia se dar muito bem em 82, naquele time. Não só em 82, mas no nosso time. No time do Flamengo. Mas aí ele voltou certo, né? Ele voltou para casa, voltou... É querer demais, tá? Zico, deixa eu te falar. Depois do Flamengo, você foi para Udinese, né? Foi Udinese. Fazer um bate-volta lá. Bate-volta, conhecer um pouco a Itália. Aprender a tomar vinho. E aí... Comer massa. Pô, lá é bom, lá a massa, E depois, final... Acabou de jogar, ou quando acabou foi para o Japão? Não é que eu fui. Não, foi convidado. Fui levado lá. Convidado para Kashima, né? Nem esperava mais seguir no futebol. Não tem nada com futebol, né? Nada com futebol. Aí, fui mais naquela... Difícil falar lá japonês? Falar não é tão difícil. Estudar é complicado. Entender que os caras não... Porque muita gente pensa naquelas letrinhas, né? Escrever o kanji... o diagrama lá, aquilo é complicado. Aquilo o próprio japonês nasce, vive, morre e não aprende tudo. Então, falar o japonês, né? Inclusive eles criaram para o estrangeiro um outro alfabeto, que era o katakana e o hiragana, eram os dois. Então, mas eram silábicos e era muita coisa que você aprende. Esse alfabeto são 40 sílabas só. Então, você aprende por ali com muita facilidade. E tem coisas engraçadas. Por exemplo, lá não tem a consoante. Então, brá, eles botam uma vogal no meio, fica burá. Brá. Então, zi não existe. É zá, zé, di, zó, zu. Então, meu nome lá ficou Dico. Dico. É Dico, porque o Dico, sozinho assim, você fala Dico, é acidente. Tem um acidente, fica Dico. Aí eles botaram um traço do meu nome, Dico.
né? Então, são sempre duas, né? Entendi. Caraca. Duas sílabas. E aí, o que acontece? Isso confunde muita gente. O nome Brasil lá é Burajiru, porque não tem o L, Brasil, não tem. Burajiru. Então fica Buradi, aí eles tiram o L, transformam em R e fica Burajiru. Que isso. O L e o H, normalmente eles transformam em R. Então depois que você aprende essas regrinhas, fica muito mais fácil falar. Sim. Eles entendem. Hotel. Você fala hotel, ninguém sabia que era hotel. Aí fala rotero. Rotero. Aí o cara te leva lá no hotel. Caraca. Entendeu? Por quê? H-O-R-O. Té, normal. E o L não fala... Não fala o L. Fala ru. Rotero. Entendeu? Então, o estrangeiro é assim. Hoje não, né? Porque hoje... A internet... A internet é Os tradutor. nomes, não tinha os letreiros em Tóquio. Quando eu cheguei, não tinha nada em inglês. E você também levou o futebol pra lá também, né, Zico? Assim, Não levei futebol, não. Não, você ajudou bastante no desenvolvimento. o desenvolvimento do profissional. Então, você levou essa questão do profissional pra lá. Do profissional, exatamente. Então, Você participou da Copa também, enfim. Isso é que eles precisavam. Você vê hoje o futebol do Japão muito, pô. Meteu 4 na Alemanha agora. É outra... Deu um passeio na Alemanha, demitiram até o técnico. Caraca. 4-1. Lá na Alemanha. Até na Copa agora, na última Copa também. A Alemanha virou freguês. Perdeu na Copa e perdeu agora também. Caraca. E você vê, hoje, a seleção brasileira, na última Copa, tinham 3 que jogaram no Brasil, dos 26. E os 3 eram 3 reservas. Terceiro reserva, os 3. Caraca. E no Japão, tinham 5 só que jogavam no Japão. Os 21, tudo fora, Europa, né? E na Europa, mas Premier League, né? A Bundesliga lá, é só top. Então, cara, Só liga, os caras estão num bom nível. Sim. Espanha e tal. E isso é importante para o futebol japonês, né? O Japão, como eu te falei, cresceu muito. Você pega pela Copa do Mundo agora, ganhando a Alemanha de novo. Você acha que isso com a Arábia também pode acontecer agora? Com os astros indo para lá, o Neymar foi para lá, Eu acho o Mané o seguinte, foi para lá, enfim. Quando os grandes nomes foram para o Japão, só podiam jogar 2 estrangeiros. Hoje pode um monte, né? Hoje pode um monte. Você sabe que aquele período que foi para os Estados Unidos, os grandes nomes, Pelé, Beckenbauer, os maiores do mundo estavam lá, Cruyff, né? Todos os grandes caras. Sim. Só que tinham muitos estrangeiros. Os americanos não jogavam. Perdeu a essência dele. Eu quando fui jogar, eu fui convidado para jogar aos 20 anos do Cosmos. Você sabe quantos jogadores americanos tinha? Do americano no elenco? Do elenco ali, que jogaram aquele jogo? 4. 2. Caraca. 2 americanos jogando. O resto tudo estrangeiro. No Japão, eram 2 estrangeiros, já estão jogando 9 e tem mais 12, 13 no plantel. Então, eles estão ali junto com os estrangeiros. Sim. Eu tenho medo que na Arábia aconteça isso. A Arábia sempre foi um dos grandes da Ásia. E ganhou da campeã do mundo, né? Argentina. Então eu tenho medo que os jogadores, com essa leva de muitos jogadores estrangeiros, por exemplo, não tenham atacantes. A Itália, quando levou muito estrangeiro para lá, você perdeu os atacantes, cara. Você não tinha atacante italiano, tá? Então, isso ela atrapalha o desenvolvimento do jogador do país. E eu tenho medo que aconteça na China. Aconteceu isso. A geração anterior a essa que está aí agora foi toda para a China. Sim. Arrumaram dinheiro para burro. Aí onde é que está a China? Está lá, não classifica, fica lá para trás, não vai mais. Botaram aquele menino, coitado, que naturalizaram os brasileiros lá e para jogar pela seleção, se não me engano, esse que está na Arábia, Talisca. Acho que estava. E o outro que foi
Foi o melhor jogador. Foi do Bahia, o Talisca, eu acho, né? Vitória, sei lá. Foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, que era do Cruzeiro. Bernardo? Ricardo Goulart. Ricardo Goulart. Cara, ele foi... Pô, ele tava com um problema. Ele teve agora no Atacante, centroavante. no Santos, no Bahia, não teve? E ele foi pra lá. E ele tava na seleção, cara. Mas ele não conseguia. Não rola, não vai. Entendeu? Então, eu acho que a Arábia, a preocupação é essa, né? Futebol árabe, os times, quando esses cobras foram para a China, porra, os times lá ganharam tudo. Lembra que o Conca foi para lá, ganhou, os times deles ganhavam toda a Copa da Ásia. Sim. Mas a seleção não classificaram. Caraca, porque eles não jogam pela seleção. E agora, na Ásia, esses times lá da Arábia, a tendência é de ganharem também, cara. Sim. Com esses jogadores todos, que não tem só o Cristiano Ronaldo, não tem só o Neymar. Tem vários. Você Benzema. vê Benzema, Mané. Pô. Cara, as feras todas que foram lá. Todo mundo lá. Coutinho agora. Então, voltar a melhor liga para se jogar vai ser de lá, cara. Porra. Tem muito dinheiro, né, Zico? É muito dinheiro, muito dinheiro. E outra coisa, querem realizar a Copa do Mundo. Tá? Estão querendo puxar para lá. Já estão patrocinar essa última. Sim. Já botaram. Você via que você olhava lá, no painel, no patrocínio de não sei o que lá, sim. da Arábia Saudita e tal. Cara, o presidente, o Infantino, não saía de lá da Arábia. Os times deles jogando final de Mundial. Ele lá. Ele lá. Então, cara, a tendência... Tem um jogo de interesse ali. Muita coisa que tem hoje em dia em relação a essa política. Sim. Né? E os caras estão levando. A tendência é lá, como você falou, de ser a sede, né? A tendência é ser a sede. Agora você vê que agora Estados Unidos, a próxima, né? Canadá, México, Estados Unidos. Isso. A questão é justamente essa. Não estão levando só aqueles jogadores mais velhos. Estão levando... o Coutinho. O Coutinho tem idade, 30 anos. Aquele Kanté lá também, não é? O Pontinha. O volante lá. O que jogou no Chelsea, né? No Chelsea, exatamente. Sabe? Então, eu acho que tem muita gente boa indo pra lá. Que podia estar ainda na Europa. Jogando na Premier League, jogando na La Liga. Exatamente. Caramba. É isso aí. Zico, pra gente finalizar, eu ia te fazer uma pergunta que... Calma aí, tem um convidado aqui também que trouxe... A blusa é minha, mas o convidado que tá com a blusa aqui. E uma... Calma aí, você quer mostrar primeiro, né? Isso aqui tá guardado lá em casa. Eu trouxe do Edmundo. Quando o Edmundo veio aqui, que o Edmundo deu pra ele, essa aqui você deve ter trocado. Eu não vou saber o ano. Muitas, né? Mas essa aqui ele guardou com o maior carinho. E você assinou pra ele. Aí quando você foi lá em casa, ou ele foi na sua casa, assinou em 2018. Aí tá lá guardada. Meus amigos ficam loucos. A galera fala pra eu beijar, mas eu não beijo, não adianta. Isso aqui, mas obrigado pelo carinho que você tem com a família, com todo mundo. E uma pergunta que eu iria fazer, falando de blusa, né? Isso aí deve ter sido, deixa eu ver. Ver aí. 88, 89, isso. Isso aí, por aí. Uma das últimas partidas minhas. Uma pergunta que eu ia fazer. Quando você foi na despedida do meu pai, você botou a camisa do Vasco. E você já declarou isso, que você botou porque era meu pai, era o Roberto, que estava ali se despedindo no futebol. E foi um parceiro de dentro do campo e um amigo que você levou para a vida depois. Queria que você falasse um pouquinho desse dia. Como é que foi para você colocar a camisa do rival? Porque a gente sabe que... Não é fácil, mas ele falava também que ele só botaria a camisa do Flamengo na sua despedida. Porque, assim, ele tinha um respeito enorme pela instituição Flamengo, mas ele era muito linkado, muito ligado ao Vasco, e só colocaria, se você fosse despedir... Vou contar uma história. Vou contar uma história antes para você de um caso que eu vesti a camisa do Vasco pela primeira vez. Tinha um cara aí, Angra dos Reis, eu estava na casa passando acho que tem essa... calma aí. Natal.
Não, Natal e Ano Novo. E eu tava lá na casa desse amigo, o pai dele o filho dele jogava no Nova Geração com meus filhos. E aí, esse cara era vascaíno, louco. E todo mundo dizendo que ele não suportava o Flamengo e tal. Aí nós estamos lá na casa desse meu amigo. Aí ele falou assim, pô, você botaria a camisa do Vasco para eu tirar uma foto? Eu falei, claro, qual o problema? Eu não jogo mais não, rapaz. Eu parei de jogar. Que hoje em dia tem essa questão de não botar. Aí ele falou assim... Ele falou, bota então, pô, botar aí pra me tirar uma foto. Eu falei, tá legal, se você botar a camisa do Flamengo. Se você botar a camisa do Flamengo, eu boto. E os caras tudo esperando, né? Porque ninguém achava que ele fosse botar né, do Flamengo. Aí ele botou a camisa do Flamengo. Aí eu botei a do Vasco, a gente tirou uma foto e eu abraçado. Naquela época ainda não tinha internet, não tinha nada e tal. Hoje é viralizar. Aí tiramos, mas deve estar por aí. Aí depois de anos ela apareceu e tal. Eu falei, pô, cara, você botou a camiseta? Eu falei, botei, mas pô, pior foi o cara botar do Flamengo, por tudo que ele falou do Flamengo. Entendeu? Então eu nunca tive problema, né, com o Vasco. E você falou tanto do seu Calçada, né, que fez Calçada foi o único clube que quando que eu me despedi, né, ele foi lá dentro do campo, entregou uma placa bonita, né, de prata, pelo serviço prestado ao futebol. Meu irmão, além de ter jogado, foi treinador lá, né? Inclusive do Roberto. Então, a gente sempre teve uma relação muito boa. A gente, na época que nós começamos, as nossas mães assistiam os jogos juntas, né? Minha mãe, às vezes, ficava fazendo tricô lá dela e tal. A do Roberto, mais ativa, vendo mais o jogo, né? Participava mais. E acabava o jogo. Eu acho que isso até acabou sendo uma referência muito grande para nós, de saber que acabou o jogo, acabou. Pô, entendeu? A gente lá se encontrava, a gente ia para casa. Então, fizemos uma amizade. É lógico que a gente teve pouco tempo, porque era uma vida... O nego acha que joga muito agora, né? Naquela época, viagem para tudo que é lado dentro do Brasil, além dos amistosos, além do jogo. Então, a gente jogava sempre mais de 70 partidas por ano aqui, naquele... E no campo ruim. Campo ruim, bola ruim, uniforme pesado. Isso aqui, você imagina isso aqui na chuva. Mas essa ainda estava melhorzinha. As primeiras, se você pegar... Aí, então, cara, isso era muito legal, né? A gente, né? Maracanã sempre mais de 100 mil pessoas. Outro dia eu estava até vendo me mandaram um jogo que, porra, foram 174 mil pessoas, um Flamengo e Vasco. Meu Deus né? do céu. Foi o maior público, né? Do clássico, foi esse jogo. Praticamente quase 3 desse de hoje. Cara, acho que foi 76, exatamente. Estava o Dé e o Jaime dando entrevista e falando do que foi esse jogo, do que era o jogo. Então, cara, é um negócio assim... Louco, né? Louco. E Flamengo e Vasco. E a gente nunca foi para jornal, para televisão. Vocês falavam muito pra isso. Encher o saco pra botar um do outro, para botar mil. mais público lá, cara. Não precisava. Hoje em dia tem jogador que... Os caras, a gente ia para ver a gente jogar, né? E pronto. Então, tem jogador que vive disso hoje em dia, de falar A, B ou C. Eu acho que é brincadeira, é até saudável. Saudável, mas... Mas hoje em dia tá tão difícil que nem a brincadeira o pessoal não tá entendendo mais, cara. Sim, não entende que é uma brincadeira não e leva pro outro lado. Exatamente, levam, cortam frases junta uma frase com a outra. Junta uma frase com a outra, modificam Maldosa, voz, tá, sabe? Os caras fazem... Então, é uma pena que isso tudo aconteça hoje e o carioca acabou perdendo um pouco daquela sua naturalidade, daquela sua criatividade, da criatividade não, que os caras são criativos, mas sabe, daquela naturalidade de coisas saudáveis e tal. O mundo brincadeira. Mudou, o mundo mudou. Algumas músicas não podem ser cantadas, tudo bem, mas os caras são criativos para fazer outras. Sim. De acordo com o mundo atual. Mas a irreverência acabou. Não estão deixando mais ter irreverência. Já levam para maldade. Levam para o lado ruim e tal. Aí, cara, fica difícil, né? Fica complicado. Aí é melhor ficar
Boquinha fechada. Essa camisa 10 aqui, você acha que hoje tá pesando? No atual camisa 10? Não. Não? Não. Tu acha que ele tá... Não tá, não. Agora no Vasco veio o Payet, né? Vamos ver se ele vai... Eu acho que São fases, né, o clima que está dentro do próprio clube é que não tá assim de 100%. Muita confiança, muita segurança, como já teve. Eu acho que tudo isso que aconteceu esse ano, fruto de um mau planejamento para o que vinha para esse ano. Sim. Entendeu? Então, era o ano que o time estava com uma força muito grande, é um ano que tinha a competição mais importante para o clube. Sim. Tinham que ter pensado um pouquinho antes, entendeu? E não pensaram, levaram, nós temos um time bom e vamos chegar Só que lá. tem outros times bons Só também. Que tem outros bons. E o que estava lá ainda era melhor. Melhor ainda. Ó, esse aqui, o nosso amigo deixou aqui na mesa pra gente depois dar uma Grande olhada. Marinho, Elvésio, é ele aí. A história de todos os Vem com o nome de Zico. Elvésio, aí é complicado. Pô, mas... Meu pai em breve vai estar saindo também, a gente tá vendo com o Lédio Carmona aí pra poder fazer. Mas, pô, isso aqui, ó, quem puder dar uma olhada aí, a história de todos os gols do Zico. Esse aí... Tem pouco gol aqui, né? Tem. O Bruno Lucena, que foi talvez o grande idealizador junto com o Marinho, o Marcelo Abinader veio depois, ele era o maior pesquisador do Flamengo, de tudo, sabia toda a história do Flamengo. E uma vez ele falou assim, eu queria fazer um livro dos goleiros que sofreram gols seus. Pô. Eu vi. Aí eu falei, legal, mas é muito goleiro. Não sei se você vai conseguir encontrar todo mundo ou não, né? Depois mais todo mundo. E aí ele, depois de passar um tempo e tal, ele viu que não tinha condição. Não ia dar certo. Aí ele falou, vamos fazer dos teus gols. Eu falei, olha, eu tenho ali mais ou menos uns 400 em vídeo. Uhum. Isso aí dá para você lembrar de a maioria dos casos. Sim. Então, a gente ia lá, ele com o Marinho, iam lá no CFZ, 2 ou 3 horas lá para a gente conversar. E aí eles pesquisaram muito, principalmente de época de amador, né? Sim. Eu te juro, se eu lembrar de 3 gols que eu fiz na base, é muito. Porque apaga, né? Meu pai também falava isso. Apaga. Eu não sei como é que foi o gol, não. Eu lembro assim, lógico, alguns profissional, mas da base... Da base não dá para lembrar muito, não. Entendeu? São aqueles inesquecíveis, né? No Maracanã, eu lembro... Público. Público e tal, porque foram gols... Meu primeiro gol no Maracanã, um gol que quebrou a invencibilidade do Botafogo, do time, um gol que eu fiz de cagada contra o Fluminense, que ela bateu na minha cabeça aqui, eu disputei e batei quando eu vi era gol. Aí é bom, né? Exatamente. Então, desse tipo assim. Agora... Mas tem as coisas de jornal da época que cobriam, né? Sim. Cobriam juvenil. Então, ele fez uma pesquisa. Mas esse livro levou 4 anos, cara. Caraca. E, coitado, no ano que ia ser lançado, ele teve um problema de coração e aí acabou não vendo o livro pronto, né? Caramba. Foi Mas tá aí, né? Tá aí. Quem quiser, ó. Tem mais de 800 gols aí. Aí, ó. Coisa linda. Em breve do velhinho também vai sair do Vasco. Beleza. A gente tem quase 2.000 gols. Aí vai subir um pouquinho o gol. Ó, a gente vai deixar aqui com você uma cestinha aí, ó. Beleza. Você levar pra casa. Vinhozinho, chocolate, Aí dá pra família, dá pra Sandra. Chocolate tem bons netos lá pra levar. Pra levar pra casa. Legal. Tá? Maravilha. Isso aí é um carinho nosso, um agradecimento por estar aqui hoje. Obrigado mesmo. Se for crocante, esse chocolate aqui dança. Qual o nome? Qual o nome? Manda presente, isso aí. Quem quiser isso aí, obrigado. Um abraço lá pra galera do Manda Presente. Manda presente. Será bem degustado. Vai alimentar muita gente ali. E aí, tem uma mesinha lá em casa só de chocolate. Os filhos ficam loucos, né? Mas os netos se deliciam. Criança, né? A Valentina, minha filha, cara, botar um
Ainda mais agora, né? Vem dia 27, vem Cosme Damião. Meu Deus do céu, é a lombriguinha. Zico, uma pergunta aqui. A gente até, antes de você chegar, estava falando aqui, para fechar esse nosso papo. Eu sei que você não... antes de tudo, você é cidadão de Flamengo, eu de Vasco. O que você está achando dessa situação do São Januário, né? Da proibição que estão fazendo, não só com o Vasco, porque isso mexe com o clube em si, com o planejamento de não jogar em casa, com torcida, mas com uma comunidade, com a favela da Barreira do Vasco ali, que eu fui agora Vasco Bahia, tá fechado, não deixa a gente entrar, mas a torcida do Vasco se propôs e ir no dia do jogo ali, mesmo estando no jogo fora, pra galera comprar cerveja, comprar um salgadinho, pra movimentar, né, o comércio da área ali, pra poder ajudar os ambulantes, a galera que vive disso, de dias de jogos ali, para poder ter uma renda. Os empregos que os estádios de futebol proporcionam para muita indiretamente, gente. Indiretamente, exatamente. Eu lembro que o Zé Mário, uma vez, fez um livro e colocou isso, a importância, né, do entorno, que muita gente não imagina, né? Então, eu acho que isso chama, sabe o quê? Preguiça. E falta de querer trabalhar. Que o que não falta é trabalho. Então, se você acha que é uma região que depois de... Quantos anos tem o Vasco? 125. Não, de São Januário. São Januário quer dizer 50, por aí? Não, tem mais. Menos um pouco de 50? Nossa, que foi criado São Januário? Os anos 40? Cara, tem mais de 50 anos. Tem mais de 50 anos. Será que só agora que o problema, tem problema? É da favela. Entendeu? Então, por que não botar montar uma boa estrutura em volta para confirmar se realmente tem esse problema todo que eles estão alegando? Então, se todo mundo jogou ali esses anos todos, então hoje, se acha que tem um problema maior de violência, bota uma equipe a mais para não deixar que isso aconteça. Sim. Simples. Que eles alegam que o Vasco, o clube é em torno de uma comunidade que sempre foi. O promotor falou que existem pessoas embriagadas no dia do jogo. Aí eu questionei, como assim? Bebe que água? Você bebe água? Torcida? Vai no Maracanã, você bebe que água? Você vai no Engenhão, você bebe que água? Vai no Morumbi, você bebe água? Você bebe água, mas você também bebe uma cerveja, você come um churrasquinho, que é uma coisa normal do dia a dia. Você está no Rio de Janeiro, um calor do caramba. 35, 40 graus, Maracanã. Você vai tomar o quê? Não, isso aí me lembra um meme que tinha de um cara que em volta do Engenhão, ele tinha um bar, e aí, sem nenhuma gozação, estou falando pelo lado financeiro. Sim. Tá? Aí que tinha jogo do Fluminense ali, ele vendia, digamos, uma caixa de cerveja. Sim. Tinha jogo do Botafogo, ele vendia 3. Tinha jogo do Vasco, ele vendia 10 caixas. Aí tinha o Flamengo, vendia 50. Tu acha que ele ia torcer pra quem ter jogo ali? Flamengo. É a vida dele, cara. Sim. É a vida dele. Então é o negócio do cara. Isso aí virou meme, lógico, os caras fazem... Mas é a verdade. Mas é verdade. Cara, você tem que... Os caras... São esses trabalhos indiretos que existem no futebol. Sim. E sempre vão existir. Então, eu acho que, tá muito uma região difícil e tal, vai lá e monta uma estrutura. Cara, eu joguei num país que é a maior rivalidade do mundo, era Galatasaray e Fenerbahçe. Turquia. Uma vez, quando nós fomos jogar, o país parava. Os policiais de Istambul iam todos pro jogo. Uma vez tinham 8 mil policiais. Então, o que eles sabem que eles faziam? Já viu o trem elétrico, né? Fazer uma corda. E fazer aquela corda. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma corda de policial para a torcida visitante. Porque lá, por exemplo, se você tem um estádio de 40 mil pessoas, o adversário pode levar 5% da capacidade. Sim. Entendeu? Então, o clube tinha direito a levar, digamos, no estádio de 40 mil, 2 mil pessoas. Essas 2 mil pessoas tinham um lugar para se encontrar, a polícia estava lá, fazia todo aquele cordão, né? Fazia a escolta, deixava lá, os torcedores iam para o estádio, ficavam lá, esperavam
um tempo, Acabava. dava a mesma escolta. Nós, uma vez, fomos jogar com o Galatasaray no estádio deles. Assim, 1 quilômetro do estádio, já tinha um cordão pro nosso ônibus passar, cara. Caraca. Negócio assim, assustador. Mas tinha jogo e o torcedor ia ver o jogo. Com toda essa rivalidade, essa loucura que era. Então, eles não querem ter esse trabalho, não cara. Botar não a polícia, querem ter esse trabalho de botar a polícia, de botar no Vasco gente. No Vasco Flamengo, no último, teve, sei lá, 800 policiais, 750. Pô. Então, não dá, cara. Então, espera o jogo das estrelas, que lá no Estrelas das Estrelas não tem policiamento. Dezembro eu tô lá. E esse ano eu quero jogar, hein? Então. Representando meu pai, se Deus quiser, eu vou estar lá jogando. Zico, obrigado pela presença aí mais uma vez, grande, cara. Você é uma pessoa que, não só torcida do Flamengo, mas lá em casa tem um carinho enorme de todos nós. E muito obrigado. Recíproca é verdadeira. Sucesso aí, né? Agora, você tá levando um time de artilheiro agora. Leva um pouquinho os caras para se agarrar, para pegar a bola, não deixar fazer gol. Quem paralisou esses atacantes? Tem que misturar um pouco, pegar a zaga, pegar essa galera. Mas obrigado. Que não falta gente boa aí nesse Rio de Janeiro. Obrigado mesmo. Vai dar certo, tudo certo. Valeu, gente. Estou fechando com o Zico aqui, o 4º episódio do Já É Podcast. Quem puder se inscrever no canal, curtir e agradecer mais uma vez a todos as inscrições, as curtidas, que a galera tá apoiando o canal aí. E já é, né? Valeu? Tamo junto. Já é.